Daí, pessoal, mais uma resolução. No retângulo ABCD, os lados AB e BC medem respectivamente 16 centímetros e 10 centímetros. E E e F são os pontos médios dos segmentos. A área do triângulo CEF em centímetros quadrados é. Então, ele quer a área desse triângulo CEF aqui, ó, ele quer esta área aqui. A área de triângulo. A área de triângulo, de forma típica, base vezes a altura sobre 2. Nesse caso aqui, desse triângulo, se eu considero FC como base, eu até tenho como calcular essa base usando Pitágoras. Nesse triângulo de baixo aqui, ó, eu consigo descobrir. Mas aí depois, para encontrar a altura relativa a essa base, vou ficar com um problema mais complicado. Também é possível de calcular essa altura, porque eu consigo descobrir essa medida aqui e essa aqui com um pouquinho de trabalho. Dependendo aí, se for um triângulo retângulo, eu até consigo aí calcular. Mas vai me dar um trabalho bem interessante. Então eu vou descartar esse cálculo da área do triângulo direto. Só no final que eu quero chamar atenção para uma coisa aí, porque é possível calcular os três lados, aí depois eu complemento essa resolução. Bom, mas antes eu vou colocar os elementos de informação. Diz que os lados AB e BC medem 16 centímetros, então 16 e 10, né? Então aqui eu tenho em cima essa medida aqui, AB é igual a 16 centímetros, eu vou colocar assim só 16, tá? Sabemos que é 16 centímetros, e o lado BC é igual a 10. Aqui 10 centímetros. Como ele me disse que o E e o F são pontos médios dos segmentos, eu já vou usar essa informação agora. Se o AB todo ele é 16 e esse E é o ponto médio, eu tenho 8 para o segmento A e E, e tenho também 8 para o segmento B e E. Da mesma maneira que F também é o ponto médio do segmento AD, que tem o mesmo tamanho do BC, já que se trata de retângulo. Então aqui AD, isso tudo também é 10. Portanto, eu tenho 5 aqui para AF e outros 5 para DF. Ok. E aí, para eu calcular esta área desse triângulo mais interno, eu vou usar o recurso de calcular as três áreas desses triângulos mais externos, vamos dizer assim, esses cantos, e diminuo da área total. Então, vou usar aqui um pouquinho de cor. Deixa eu botar aqui, aumentar um pouquinho a espessura. Vou usar aqui o 4, acho que vai ficar bom. E eu vou usar... vou pegar esse triângulo primeiro aqui, ó. Vou chamar esse triângulo de triângulo 1. Muito curto aqui, eu vou dar uma maior. Aí eu vou colocar na cor vermelha. Ok. E aí agora eu venho para cá, ó. E tenho esse triângulo aqui. Esse triângulo que eu vou chamar de triângulo número 1. Vou fazer a mesma coisa num outro. Vou fazer para cá, ó. Vai ficar com uma resolução bem didática, ó, com aproveitamento bem interessante no teu estudo. Aqui, fazer de outra cor. Ok. Eu estou marcando esse outro triângulo aqui. E aí, esse triângulo eu vou chamar de triângulo número 2. E aqui me sobrou embaixo um outro triângulo. Que cor que eu vou usar? Esse verde aqui, ver se ele aparece. Vou usar aqui então. Aqui tem o terceiro triângulo. Muito bem. E aí esse triângulo eu vou denominar triângulo 3.
E eu vou começar pelo triângulo 1. Então, esse triângulo 1, esta área 1, deixa eu usar aqui menos, esta área 1, que é a área de triângulo, base vezes altura sobre 2. Nesse triângulo, como ele é um triângulo retângulo, né? Aqui, ó, ângulo reto, base vezes altura sobre 2, a base e a altura podem ser definidas como os catetos. Os catetos funcionam como base e altura. Então, eu tenho um cateto aqui, 8, eu tenho a altura 10, ou vice-versa. Multiplico os catetos entre si. Quando o triângulo é retângulo, pode fazer, em vez de base vezes altura sobre 2, tu pode fazer cateto vezes o outro cateto sobre 2. Também define a área do triângulo retângulo. Então, eu tenho 8 vezes 10, divide por 2. 80 divide por 2. Esta área 1, a área desse triângulo número 1, é igual a 40. Aí, o mesmo recurso eu vou fazer para o outro. Exatamente a mesma coisa, e também é um triângulo retângulo. Será base vezes altura sobre 2. Lembra que é triângulo retângulo, os catetos funcionam como base e altura. Então, um cateto é 5, outro cateto é 8. Base vezes altura, divide por 2. 5 vezes 8, 40. Divide por 2. E esta área 2 vai ser igual a 20. Claro, né? Metade do outro, por quê? Porque em relação ao triângulo anterior, um lado é o mesmo, né? Um cateto é o mesmo, mas o outro cateto se reduziu a metade. Aqui eu tinha 10 e aqui eu tenho 5. Como um cateto se reduziu a metade, então significa que a área se reduz a metade. Muito bem, eu vou para o triângulo 3, que também é retângulo. O A3, a área 3, base vezes altura, divide por 2. A base, lembra, triângulo retângulo é cateto, cateto, divide por 2. Um cateto é 5, o outro cateto é todo ele aqui embaixo, ó, que é 8. Aliás, que é 16, né? Todo o lado aqui é 16. Então, 5 vezes o 16, e aí divide por 2. 5 vezes 16 dá 80, divide por 2. E esta área número 3 é igual a 40. Então, significa que A1 mais A2 mais A3, a soma das três áreas, resulta 40 mais 20 mais 40, isso é igual a 100. No caso, né, ele me deu em centímetros, isso são 100 centímetros quadrados. Então, a área interna, a área desse triângulo mais interno, de que forma que eu posso calcular? Então, a área, que eu vou chamar aqui de área 4, esta área 4 vai ser o mesmo que a área total, que é a área do retângulo, menos a soma das áreas, menos A1 mais A2 mais A3, que eu já fiz. Então, esta área 4 igual. A área do retângulo, bem fácil, né? Base vezes altura. A base do retângulo aí é 16. Vezes a altura do retângulo, todo ele, 10. E esta área total, ou área do retângulo, é igual a 160. Ficou meio feio isso aqui. 160 centímetros quadrados. Então, a área do retângulo, 160 centímetros quadrados, menos a soma das três áreas, que eu já fiz, deu 100. E aí, 160 menos 100 vai resultar 60. Então, a área daquele triângulo de dentro aqui mede 60 centímetros quadrados, alternativa C. Ok? Então era isso, eu espero que esta resolução aí contribua no teu estudo. Fica meu forte abraço. Agradeço pela tua visita ao canal e até a próxima.